Vamos lá. Então, o que é que a gente tem para falar de malha, certo? Então, vamos lá. Começando a gravar aqui, tá? Então, o que é que a gente vai falar sobre malha? A malha é uma etapa. Tudo é fundamental aqui, né? Na verdade. Mas a malha, ele é algo que vai determinar se você está sabendo modelar ou não, tá? Então tem muito trabalho que as pessoas elas não sabem o que estão fazendo em termos de malha. Então elas simplesmente habilitam, como o software já vem pré-definido, né? Ele usa o padrão, não sabe se aquilo ali mudando, quais são os efeitos, tá? Às vezes acontece comigo, por exemplo, eu colocar, por exemplo, eu vou colocar aqui uma malha grosseira, mas eu tenho consciência de que eu precisaria melhorar, eu poderia fazer uma malha melhor, tá? Só que eu tenho consciência disso. Quando você não tem consciência, você faz uma malha grosseira e não faz a menor ideia dos efeitos, tá? Então, na classificação aqui você tem malha estruturada, tá? E tem uma malha não estruturada, tá? E o que é basicamente a diferença, né? Então, aqui a malha estruturada você vê que você divide o domínio, tá? Ou seja, o tamanho dessa distância é o mesmo tamanho aqui, e essas distâncias aqui, ó, elas são iguais, né? E aí eu consigo dividir de forma espaçada aqui, pode ter uma taxa de crescimento, né? Eu posso colocar aqui que ela vai crescendo, ou posso também colocar completamente igual, como está aqui, ó, essa figura. Oi, pode perguntar. Coloquei, mas eu vou... Deixa eu conferir aqui isso. Tá gravando. Aqui a bolinha vermelha. Tá gravando. Obrigado. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma malha toda comportadazinha, né? Do mesmo tamanho, né? Os elementos aqui são todos iguais, tá? Aqui eu tenho um elemento que ela é uma malha estruturada, mas eu estou com a taxa de crescimento aqui, tá? Depois eu vou explicar por que a gente usa essas taxas de crescimento. Depois eu tenho aqui a malha não estruturada, né? Não confundir malha não estruturada com o fato dela ser uma malha, aqui no caso é 2D, né? Uma malha triangular, tá? Porque aqui eu tenho também geometrias parecidas, né? Com um quadrado, né? Que é a malha quadri, que a gente chama, tá? E você vê que ela é não estruturada. Por quê? Porque não respeitam o espaçamento aqui, ó. Os espaçamentos são distintos, né? E esse espaçamento aqui não necessariamente é igual a esse, né? Esse nó aqui não tem o mesmo espaçamento desse aqui, tá? Então, quando você faz a correspondência aqui na borda, né? Por exemplo, essa distância aqui é diferente dessa, né? Se você olhar aqui, eu vou ter distâncias equivalentes, tá? E aí o que acontece? A malha estruturada, ela limita, né? Por exemplo, porque a malha nada mais é que uma representação da tua geometria. Tu tem aqui um corpo bem, né, um carro aqui bem bonito, né, que você quer simular, né? Então, quando você tem curvatura, você não consegue partir essa mesma geometria, faz de conta que é o mesmo carro, né? Você vai conseguir aqui dividir por igual, tudo certinho, né? Porque vai chegar uma hora aqui, ó, que eu vou ter problema, né, de manter essa discretização. Ou seja, a representação daquilo que eu peguei do CAD, tá? Eu vou pegar aquela representação do CAD, aquelas coordenadas do CAD, e vou aqui criar as minhas coordenadas aqui para minha malha, tá? Então, o que acontece? Eu vou ter problemas aqui, né, para tentar encaixar dessa forma. Então, a malha não estruturada, principalmente uma malha triangular, e se for 3D, uma malha tetraédrica, né? O que acontece? Você consegue encaixar mais fácil, né? É mais fácil você encaixar aqui, você encaixar, tá vendo? Agora, se você vier aqui e tentar colocar quadradinhos aqui, ó, a gente vai ter uma certa dificuldade, né? Então, vocês já perceberam aqui os problemas que eu tenho, tá? E aqui são os tipos de malha, né? Quando eu tenho malha 2D, né? Então, a malha 2D eu tenho um triângulo, a malha tri, tenho um quadrilátero, eu tenho uma malha quadro, tá? Tenho malhas 3D, então eu tenho a malha hexa, né? Que são hexaedros, tem a
a malha de prisma, né, que é um prisma, e a tetraédrica, tá? O que acontece? Alguns solvers, né, esses mais simples, né, eles têm, por exemplo, o SolidWorks, né, pelo menos até a última versão que eu usei, no Simulation, por exemplo, ele só usa malha tetraédrica. Ele alega que para a área estrutural lá que ele usa, é uma malha que se encaixa, né, como tem essa figura aqui, ó, que vocês estão vendo. Vocês observam que eu tenho aqui uma malha que está se encaixando perfeitamente e é um corpo, ó, bem arredondado, né, com várias características aqui de design, tá? E a malha tetra, né, ela consegue se encaixar muito bem, tá? Se eu quisesse fazer uma malha hexa aqui, eu ia ter problemas, né, de tentar encaixar esses quadradinhos aqui nesse tipo de corpo aqui, tá? Então eu tenho essa dificuldade, tá? Por isso que os solver, né, aqui na ANSYS, por exemplo, qualquer malha que você for fazer, se não for um corpo que já seja um prisma, o que é que acontece? Ela já vai de cara fazer uma malha tetra, né? No algoritmo dela, ela diz, ó, primeiro faz uma malha tetra. Se o usuário, né, quiser, ele altera lá e tenta fazer as configurações locais, tá? E aí tem uma pergunta que eu faço, que ela é super importante, esse aqui. Por que tantos tipos de malha, né? Por que essa confusão? Por que a gente não faz feito o simulation, né? Que é uma malha só, você clica, só diz o tamanho do elemento e a gente é feliz assim, né? E não fica essa confusão de tipos de malha e onde é que eu vou usar. Aqui eu tenho um exemplo de um duto, tá? Eu tenho um exemplo aqui de duto, onde eu tenho um escoamento, tá? E aí o que é que eu tenho? Eu tenho vários tipos de malha, tá? Então eu tenho uma malha aqui, ó, que ela é retangular, né? Ela é retangular, mas observe que próximo à parede, isso aqui é uma parede do tubo, tá? Você observe que ela é uma parede retangular, mas ela tem uma taxa de crescimento, tá? Que é o que a gente chama de prism layer, né? Que é a camada de prisma. Eu não sei por que a ANSYS chama isso aqui de inflation, tá? Não sei qual é a ideia, tá? Os outros solvers, se você o StarCCM, por exemplo, chama isso de prism layer, né? A gente chama de camada de prisma. A ANSYS chama de inflation, tá? Então, se você vê lá inflation, você vai saber que é uma camada de prisma, tá? Depois eu vou estar explicando assim qual a importância, né, da camada de prisma, que ela tem que ficar próxima à parede, né? Porque a gente sabe que o escoamento aqui, no caso, ele tem um perfil parabólico, né? Então, próximo à parede, ele tem uma taxa de crescimento alta. E se eu fizer uma malha muito grosseira, eu não vou pegar os fenômenos que acontecem na camada limite, tá? Então, por isso que eu tenho que ter cuidado com a camada de prisma. Eu tenho que fazer uma camada bem refinada aqui, tá? Depois a gente vai fazer as continhas lá quando a gente estiver estudando turbulência. Vocês vão ver que para cada modelo de turbulência você tem uma taxa, uma malha ali característica para ele poder representar a física de forma coerente, tá? Aqui, por exemplo, ó, na entrada, né, optou-se por elementos quadrados, né, quadriláteros, né, os quadradinhos aqui. Aqui a gente reduziu, né, para capturar a questão da camada limite. Mas aí depois o escoamento ele vai encontrar um corpo. Veja que apesar de ser um corpo quadrado, né, retangular, eu não consigo encaixar perfeitamente aqui os quadrados, né? Então a opção mais fácil é você colocar os triângulos, né, ou os prismas, né? Então veja que eles se encaixam muito bem aqui ao redor do corpo, tá? E aí eu crio essa camada. Então, quando eu tenho esse problema aqui, né, de células refinadas, né, eu tenho que criar esse refinamento, né? Então tem um comando chamado proximity, né, que é de proximidade, né? Então o que é que ele está fazendo aqui, ó? Se você olhar, ó, próximo ao corpo, ele reduz o tamanho e ao longo do escoamento ele vai aumentando a taxa de crescimento da malha. Para que isso? Para economizar a malha, para que você não tenha toda a malha com o tamanho de elemento sem necessidade, né? Veja que aqui ele aumentou significativamente aqui o tamanho, tá? São técnicas, né? Então você tem coisas próximas à parede, camada de prisma, e faça um refinamento local. Se vocês olharem para essa figura, ela além de ter um refinamento local bem grande, ela tem uma camada de prisma, né? Você vê que isso aqui tudo, ó, essa região todinha aqui,
tá pegando a camada de prisma, né? Ele tem um refinamento de camada de prisma. E depois aí vocês já observam que os elementos começam a ficar bem grandes. Por quê? Porque aí eu ganho em tamanho de malha, tá? Então aqui né, tem a dica, né? Malha tetraédrica ou malha tri, né? Elas vão estar em regiões onde a geometria ela é extremamente complexa, tá? Então eu uso ela de forma muito mais simples, né? Então o gerador de malha vai fazer isso de forma automática para você, tá? O problema começa quando você quer um tipo de malha específica, aí você que tem que fazer, e aí você tem que ter, digamos assim, habilidades, né? E treinar isso para que você possa desenvolver, tá? Desenvolver. Oi, para falar. Isso. Pelo menos até a versão de 2019, né? Que eu usei, ele só tem essa opção. Não, eu acho que a opção deles lá é para deixar a ferramenta mais simples, tá? Porque o simulation o cara não vai usar para simulações de grande responsabilidade. É como se fosse assim, imagina um designer ou um mecânico querendo avaliar, por exemplo, o que é que acontece se meu produto for de plástico, se for PET, se for de vidro, se for de alumínio, quais as diferenças características em termos de resistência, tá? Uma ferramenta mais simples para você poder rodar mais rápido, tá? E aí, claro, quanto mais botões, né? Por exemplo, você olha para o seu carro, você tem uma série de botões que qualquer pessoa olha e diz, não, isso aqui eu sei. Mas quando tu olha o painel do avião, chega a dar medo, né? Porque você vai, porra, botão pra caramba aquilo ali, né? Então a ideia é essa, né? Da interface gráfica, né? É o cara simplificar para não deixar o usuário doido. Isso, porque o que acontece, né? Eu vou fazer essa discussão também, né? Do que é melhor computacionalmente, tá? No caso de fluidos, né? Como a gente trabalha aqui com volumes finitos, né? Obviamente a gente sabe que todas as equações a gente parte de um domínio aqui, ó, de um cubinho, né? E aí eu faço o balanço das quantidades aqui, temperatura, pressão, nas faces do meu cubinho, né? E aí eu chego nas equações diferenciais. E aí o que acontece? Isso aqui está perpendicular ao fluxo, né? Quando eu tenho triângulos ou tetra, né? Então eu fico com os vetores, né? Com o fluxo sem estar paralelo, né? Então isso dificulta também, porque eu tenho que fazer uma transformação no fluxo, né? E aí o que acontece? A malha hexa, eu vou mostrar isso aqui, quando você compara a malha hexa com uma malha tetraédrica para a mesma quantidade de elementos, para o mesmo problema, a malha hexa ela é mais rápida. E a malha hexa ela tende a ocupar, a usar menos elementos do que uma malha tetra. Tá? Então, por isso que computacionalmente, né, o ideal seria que a malha fosse hexa. O problema da malha hexa, você já sabe qual é, né? Se você tem uma região aqui que ela tem uma curvatura, você vai ter muita dificuldade, tá? E aí depois eu vou discutir isso aqui com vocês, né? A questão de o que é melhor, perder tempo fazendo uma malha hexa ou ir para uma malha tetra mais rápida e eu vou perder lá no custo computacional na hora que for resolver as equações diferenciais. Né? No caso, as equações algébricas, né? Porque a gente transforma da equação diferencial em uma equação algébrica. Tá? Mas a gente vai discutir isso agora, tá? E aí, assim, quem é o malhador da ANSYS, né? Então, o produto, hoje o nome é ANSYS Mesh, tá? A ANSYS, vocês sabem que ela vai comprando várias outras empresas, né? Então ela vai incorporando os malhadores, né? Então, por exemplo, quando ela comprou o CFX, por exemplo, em 2003, ela incorporou o CFX Mesh, porque o CFX era uma ferramenta só, né? Era uma empresa, né? Assim como o Fluent, né? O Fluent a gente pegou o Gambit, né? A gente não, né? A ANSYS, né? Quando comprou o Fluent, né? Que era uma empresa, né? Em 2006 eles compraram, adquiriram a Fluent, né? E aí nesse pacote de ferramentas vem as ferramentas, né? Não só o solver, né? Então veio o Tegrid e veio o Gambit, né? Junto, né? Quando foi o CFX. E ele já tinha a ferramenta ICE, né? ICE CFD.
Tá? Então hoje o ANSYS Mesh ele combina todos esses algoritmos aqui, né, todos esses solvers, né, de malha dentro de um único produto, tá? Então o que você está fazendo ali, na verdade, é assim, quem é que faz isso melhor do que a outra malha? Então, por exemplo, ó, vê, isso aqui é um corpo cilíndrico, né? E você vê que você consegue fazer uma malha hexa, né? Isso aqui você não consegue fazer de forma automática, você tem que ir lá e intervir na malha, tá? Se você olhar aqui, ó, aqui é uma mistura, ó, malha tetra, malha hexa, tá? Então você tem um ganho, né? Aqui é muito mais fácil você fazer o quê? Deixar tudo tetra, tá? Mas aí é aquela história de você fazer aquela questão, né? Se eu corro para fazer uma malha hexa, eu tenho problemas de tempo, né? Ou então eu tenho que ficar treinando e ter habilidade. Isso é habilidade, ninguém ensina, né? Você tem que ir lá e, claro, você vê algumas técnicas, né, de fazer a malha, mas ó, você pega aqui o assoalho aqui do carro, né? Você vê que aqui é quase impossível você conseguir uma malha hexa, né? Aqui é toda tetraédrica, tá? Então tem situações que é tão complexa a geometria do CAD que não dá, tá? E aí assim, ele vai resolver malhas para diferentes físicas e solvers, tá? E aí assim, né, ele vai fazer malha Fluent, CFX, Polyflow, tá? A parte mecânica, eletromagnética e hidrodinâmica. Aí tem um cuidado, né? Porque por padrão você puxa o ANSYS Mesh para a tua simulação, ele vem aqui, ó, ele vem com a malha mecânico, tá? Às vezes o aluno no começo ele tá meio desavisado, ele bota a malha, gera a malha e vai tentar rodar o CFD, né? Só que com a malha mecânica, então não roda, né? Porque a formulação é diferente, tá? No caso de mecânico, né? Eletromag, hidrodinâmica, você está usando elementos finitos, né? E a formulação de elementos finitos, o elemento ele compõe a física do problema e a parte da discretização geométrica. No caso de uma malha CFD, a malha é nada mais do que a parte só geométrica, tá? É diferente. Quando você puxa um elemento, né, você vai pegar ali o sólido 186, por exemplo, da malha de elementos finitos, ele não só está puxando a parte geométrica, mas também está puxando a parte física, né? Se você puxa um outro elemento para simular eletromag, ele além de puxar a parte física, a parte geométrica está puxando também a parte física, tá? Por isso que se você descuidadamente fizer uma malha no mecânico e querer rodar fluent, ele dá um erro, porque realmente isso não tem nada a ver. Visualmente você olha assim, pô, é igual, né? Até do mesmo jeito, né? Mas é só a representação ali na tela para você, né? Mas fisicamente, né, a formulação mesmo é bem diferente, tá? Então fica esse cuidado, porque quando a gente está aqui na ferramenta, né? Se vocês olharem aqui, quando eu puxo o mesh, né, ele já vem solto assim, ele vem por padrão mecânico. Aí eu tenho que ativar, dizer que é uma malha para CFD e dizer se eu quero Fluent, CFX ou Polyflow, né? Eu tenho que dizer isso para ele criar a malha, tá? Então vamos lá, vamos adiantar aqui, porque a gente tem umas atividades para fazer hoje, ok? E vocês podem interromper aí à vontade, tá? E aí vem uma pergunta, né, que obviamente vocês já devem estar doidos para fazer, né? Qual é a melhor malha? Aqui eu pego um exemplo da ANSYS, né, onde eles fizeram aqui uma simulação de uma estrutura, né? E aqui você tem uma malha de 48 mil células, e aí você veja que a mesma geometria você reduz para 19 mil células. Então, só isso aqui você já vê que tem uma coisa diferente de uma malha tetra para uma malha hexa, tá? Aqui ele colocou as estatísticas da malha, né, para vocês verem aqui. E uma coisa que acontece, né? A discretização aqui, ela é muito rápida, né? Então, o algoritmo aqui da malha, ele faz um mapeamento todinho da malha super rápido, né, e de forma automática. Aqui, nem sempre eu consigo fazer de forma automática. Tá? Você pode tentar fazer aqui com setar os algoritmos e às vezes ele diz, ó, não consegui. É muito comum que você tenta malha hexa, não sempre dá certo. Tá? Então o que acontece? Como eu falei para vocês, eu tenho um menor tempo de preparo, tá? Ela se ajusta a topologias complexas, né? No caso,
tubo, né? Ela pega qualquer geometria, tá? Então é muito mais prático. Por isso que o SolidWorks ele diz, bicho, malha tetra acabou. Porque o cara vai fazer uma coisa pequena, então não vai dar uma diferença de uma malha X para uma malha tetra, né? E estrutural, isso aí não faz diferença não. Agora quando você tem uma simulação gigante, aí você tem que botar na balança e dizer, ó, eu acho que vale a pena perder tempo na malha X, tá? E aí o que acontece, né? De cara vocês já sabem, né? Menor número de elementos, né? Então claro que eu vou ganhar em cálculo, tá? Então você tem que decidir que tempo você vai gastar para fazer essa malha, que tempo vai gastar e qual é o benefício computacional em termos de tempo. Tá? Lembrando que tem simulações que dependendo de onde você for rodar vai durar um mês, uma semana, 60 dias, até mesmo no cluster parrudo aí você pode demorar muito tempo, tá? Depende da complexidade do que você fazer e da quantidade de elementos, tá? Existe uma outra malha que agora o malhador do Fluid faz, que é a malha poligonal, tá? Então ela é um polígono que, tá? E aí o que acontece? O conceito é o quê? O triângulo, né? Um tetra, eu consigo encaixar em qualquer canto. Então um poliedro, né? Malha poliédrica aqui, eu consigo encaixar da mesma forma. Só que em vez de eu ter aqui, por exemplo, aqui é um polígono, né? Em vez de eu ter aqui, ó, 4 triângulos no mesma área, no mesmo volume, eu com um único elemento aqui da malha poliédrica eu faço o mapeamento do meu domínio, tá? E aí existem artigos, né? Já faz um tempinho já. O pessoal fala que a malha poliédrica ela tem a facilidade de geração de uma malha tetra e ela tem a velocidade de uma malha X, tá? E aí isso, o artigo fala que a malha poliédrica é a número 1, tá? Então, esse negócio que eu estou pegando aqui para vocês, na época antes não tinha malha poliédrica, né? E aí, claro, ela me ia falar que a malha poliédrica era melhor, porque ela não tinha. Então, só falava da malha hexa que era melhor, tá? Então a gente é meio que catequizado, né? A malha hexa é melhor, mas agora tem a malha poliédrica, tá? Se você pegar lá, por exemplo, o StarCCM, o padrão dele é criar uma malha poliédrica. Ele não quer nem saber, é igual o SolidWorks. É como tu chega num bar, né, pra pedir um tira-gosto, cara, só tem sarapatel, pronto. O cara tem outra coisa, o cara diz, tem sarapatel com farinha. É mais ou menos isso. E aqui a ANSYS já tem várias, o cardápio dela é mais extenso. O StarCCM também, né, mas por padrão ele tenta fazer uma malha poliédrica porque ela tem esse resultado aqui da malha tetra, tá? Então fica a dica. Então vamos lá. O que é que a gente pode fazer, né, com esses algoritmos aqui, tá? Então, por exemplo, a malha tetra, ela tem dois algoritmos que ela tem o patch conforme e o patch independent, né? O que é isso, né? Aqui eu tenho um exemplo de uma geometria que foi importada, né? Então você vê aqui, ó, você tem aqui essas arestas aqui, né, formando uma face, tá? E aí o que acontece? Quando a geometria é limpa, né, isso aqui a gente chama que a geometria é limpa, porque, por exemplo, isso aqui é uma face única, né? Não tem necessidade disso aqui ficar partido em várias faces. Acontece muito, né? Às vezes você importa o CAD e ele vem todo fuçado. Aí você pode limpar também, você pode remover faces, né? Você pega assim uma região e diz, não, tem 10 faces aqui, e como é o caso aqui, ó, eu tenho 10 faces, eu vou juntar tudo aqui numa só. E para que ter esse trabalho? Porque aí você pode vir, na hora de criar uma malha tetra, ó, eu consigo fazer a malha sem problema nenhum. Por quê? Se você não ativar isso, aí você foi lá e importou uma geometria fuçada feito essa. Por exemplo, isso aqui pode ser um coletor, né, ou um escapamento de um automóvel, mas se você olhar, não há necessidade nenhuma desse runner aqui, ele ter tantas faces. Ele podia ser feito esse, né, todo lisinho, né, sem nenhuma face. Então, quando a geometria está fuçada e vai te dar muito trabalho para limpar, o que você faz? Joga isso na simulação
e joga lá um patch independente. Por quê? Porque independente disso aqui, ele vai gerar a malha como se tivesse limpinha. Se você não ativa esse cara, o que acontece? Nessas regiões aqui, ele vai tender a gerar pontos de refinamentos indesejáveis. Não há o menor sentido de fazer esses refinamentos onde tem essas arestas aqui das minhas faces, tá? A ideia é fazer assim, ó, tudo contínuo aqui, ó. O resultado não tem por que eu refinar aqui no centro, tá? Então eu tenho que ter esse cuidado. Então, essas dicas de malha que a gente precisa ter uma ideia, porque às vezes você pega uma geometria tipo essa aqui, toda fuçada, e eu já tive um problema desse, né? A gente pegou um coletor de admissão, né, de um carro da Fiat, né? Então ele tem aqui os runners, né? E aí no processo de importação, o que acontece? Isso aqui é uma face única. Aqui é uma entrada, por exemplo. Aí o que aconteceu? Quando a gente importou, ele fez isso, ó. Partiu nas 3 faces. Aí quando você ia malhar, o negócio não ficava malhadinho, bonitinho, ficava uma desgraça. Né? Por quê? Porque o correto era ter o runner aqui só ter uma face. E não 3, 4, 5. Né? Então isso prejudica a geração da malha, tá? Então você tem toda a opção. Ou você limpa, né? Você tem lá a parte de limpar, de tirar a face lá no Space Clean, ou você usa esses algoritmos, né? Eu vou mostrar onde é que você pode ativar e desativar. Malha Hexa, né? Então ela tem vários algoritmos, né? Tem o Sweep, eu tenho o Multizone e tem o Hexa Dominante. Tá? O que é o Sweep, né? A varredura, né? Então, por exemplo, se você tem aqui um corpo varrido, né? Um corpo que eu tiro onda, chamo de sweepável, né? Não existe essa palavra, né? O que acontece? Ele consegue fazer, né? Você tem aqui a face target e a face fonte, né? Então eu consigo partir e varrer, né? Então ela consegue. Quando ele pega assim um cilindro, ele já faz automaticamente, tá? Se não, você vai ter que vir aqui e dizer, ó, isso aqui é minha fonte, aqui é meu target. E aí ele vai criar malha. Eu tenho também, por exemplo, solo de revolução. Você tem aqui uma fatia de um corpo cilíndrico, por exemplo. Aí você indica para ele e ele faz a varredura e aí ele cria uma malha hexa legalzinha. Tenho aqui também dentro, né, do multizone. Né? Multizone é o que? O nome está dizendo, né? Múltiplas zonas. Aqui eu só tenho um tipo de corpo, né? Aqui é um corpo varrido, eu tenho um corpo revolucionado e aqui eu tenho um cilindro menor com outro cilindro maior. Então, quando eu tenho multizonas, né? Então você pode usar esse comando. Eu gosto muito de usar porque ele é bem poderoso, porque basicamente eu só seleciono ele e mando rodar, ele consegue fazer uma malha bem legal e é isso, tá? E aí ele tem algumas opçõezinhas, né, dentro dos subgrupos, tá? Então aí depende do resultado que você quer ou do que ele pode te entregar também. Tá? Então aqui ele vai gerar uma malha hexa, veja que tem algumas diferenças pequenas, tá? Por exemplo, aqui essa opção pave, né? Que geralmente você tem um furo, é uma região onde você, dependendo do que você está fazendo, ela é importante, né? Ela precisa ser bem malhada aqui, né? Ao redor aqui dessa aresta do furo, tá? Então vocês têm que ficar espertos nisso aí. O hexa dominante ele meio que faz assim, eu vou tentar fazer uma malha de todo jeito. Só que pela recomendação da própria ANSYS, né, ele não é recomendado para CFD. Então eu também não sei explicar por que isso. Tá? É só uma recomendação, então fica ligado aí nesse detalhe. Malha 2D, né? Malha 2D eu tenho basicamente as mesmas coisas. Não posso criar quadriláteros dominantes. No modo automático, ele vai tentar gerar isso aqui. Obviamente, você está vendo isso aqui, ó, é porque você fez uma técnica de partir, né, dar um slice na geometria, que é uma técnica bem legal, porque se você pegar essa geometria aqui, vou tentar desenhar ela aqui no mouse, é horrível, né? Mas só para mostrar a vocês. Isso aqui é um corpo único, né? Então é uma face toda única. O que acontece? Ele vai
joga logo uma malha tetra de cara. Se eu consigo fazer essa divisão aqui, eu consigo melhorar regiões, ou até mesmo mudar a malha, né? Mudar a malha de tetra para hexa, enfim. Tá? Então tem essas possibilidades aqui com esses 3 algoritmos que eles trazem para a gente. Tá? De tudo que eu falei, a coisa mais importante aqui, que vocês não podem esquecer, que vocês vão usar bastante, é uma malha conforme e uma malha não conforme. Tá? É um conceito muito importante, porque a gente vai chegar um momento que a gente vai criar o que a gente chama de CHT. Ou eu posso ter uma simulação de sólidos que são distintos. Por exemplo, eu tenho aqui uma transferência de calor, tem um fluxo de calor aqui, né, na base aqui desse corpo, e ele, obviamente, por condução, vai transferir aqui para todos os corpos. Só que esse cara aqui é de aço, esse cara aqui é de alumínio e esse cara aqui é de cobre. Então o que é que acontece? Se eu quiser conectar a malha de um corpo para o outro, eu tenho que ativar o Shared Topology. Tá? Eu tenho que ativar. Vê se ele está aqui do lado da C13. Ele estava até aqui distante. Então aqui, se eu quiser deixar a malha toda conectada, observa aqui o detalhe. Eu tenho aqui um corpo e o elemento está conectado nó a nó. Tá vendo? Eles casam exatamente. E aí eu tenho que ativar o Shared Topology quando eu estou no Space Clean. Se eu estiver desenhando ou editando a minha geometria no Design Modeler, né, que é o outro software de limpeza de geometria da ANSYS, né, o Design Modeler, aí eu tenho que lembrar de criar um New Form Part. Né? Isso o pessoal esquece muito. E é o que acontece. Se você não ativa o Shared Topology, que o padrão é não estar ativo, tá? O que vai acontecer? Quando você criar a tua malha conforme, ela vai ficar desconectada. Veja o detalhe aqui. Tá? E aí, quem está mais desavisado vai levar a simulação sem se dar conta disso. E aí, nas interfaces, né, eu não consigo fazer a transferência de calor de uma face para outra. Começa a ter problemas. Tá? Então, eu tenho que criar regiões de transferência. Eu posso ter essa malha assim? Posso. Mas eu tenho que indicar que essa face tem uma região de transferência. Aí ele vai lá e cria a transferência dos resultados de uma malha para outra. Tá? Aqui não. Aqui no Shared Topology é mais simples, porque está tudo conectado. O negócio flui de forma tranquila. Tá? E aí você vai dizer, poxa, mas para que isso, né? É exatamente aqui a discussão, né? Porque em alguns casos pode ser útil usar uma malha fina, né, na zona do fluido e uma malha mais grosseira no sólido. Até porque o fluido ele é mais sensível, né, à malha, né, porque eu tenho um escoamento. O sólido eu posso ter uns elementos mais grosseiros. Tá? Aqui eu tenho um exemplo de uma simulação de um coletor, tá, onde os resultados são idênticos, tá? Só que aqui eu tenho uma malha que ela aqui não é conforme, né? Ou seja, eu tenho essa transição aqui de uma malha hexa para uma malha prismática. E aqui eu tenho uma malha totalmente hexaédrica, tá? Que isso aqui dá muito mais trabalho de fazer. Então, para facilitar a geração da malha, você pode usar uma malha não conforme, tá? Então, só nessas situações que realmente justifica, né, você deixar esse Shared Topology desligado, tá? Só nessa situação. Aqui no curso vocês vão ver que eu vou usar muito o Shared Topology para fazer essa conexão, porque não justifica depois eu ter que criar a interface, né? Isso vai me dar um trabalho extra e eu não tenho ganho nenhum, porque a minha malha eu consigo fazer de uma forma bem mais tranquila e bem mais suave, tá? E aí, beleza, né? A gente já viu os tipos de malha, viu alguns algoritmos, alguns detalhes, né, que você tem que observar numa malha, né? Mas aí também você pergunta assim, beleza, eu escolhi, seja lá qual for a malha
que deu para fazer, uma tetra, uma hexa, uma poliédrica. E aí o que acontece? Você deve perguntar assim, mas o que é uma malha boa? O que é que, como é que eu sei que minha malha é boa? Né? É só uma questão visual de achar que está bem dividido e bonitinho? Qual o critério? Né? Porque aqui são malhas bem legais, né? Aqui são malhas feitas, né, por caras que sacam muito, né? Aí você deve perguntar, pô, mas como é que eu sei que a malha tá boa, tá? Aí, primeira coisa, né? Deixei aqui, ó. Primeira coisa, ela tá dentro de uma faixa de qualidade para algum tipo de métrica. E ficou meio aberto isso aí, né? Mas eu vou explicar. O resultado é independente do tamanho da malha. Aspectos de geometria do modelo são capturados, né? Então vamos lá. Resultado independente da malha, né? Eu tenho que colocar dentro de uma métrica, tá? Essas métricas eu tenho lá no Solver, tá? Eu vou mostrar as duas principais, tem várias métricas. Umas a gente usa para a parte de sólida, né? Quando eu digo, desculpa, falou com a menina. O tipo de métrica é o seguinte, eu quero usar um skewness. Eu quero usar um aspect ratio, né? Então eu uso essas métricas e digo, ó, meu skewness não pode ficar acima de 0,5. Se for acima de 0,5, se for acima de 0,5, eu boto um critério. Eu digo, eu tenho um critério de 0,5. Se for acima, não aceito. É uma forma de você homologar e padronizar as simulações, né? Porque, claro, de uma malha para outra dá muita diferença. Dá uma diferença muito grande. E aí o que acontece? Você tem que colocar esse critério. A segunda etapa aqui, né? O resultado é independente do tamanho da malha. O que acontece? Como eu falei para vocês, eu tinha uma malha, eu tinha 4 elementos aqui. A minha temperatura deu 10 graus. Eu faço uma segunda malha, de 4 eu passo para 8. Então eu venho aqui, malho mais, certo? Vou aqui, malho mais. Aí meu resultado deu 10,5. Malho de novo, agora eu faço 32. Bem refinado aqui. E aí meu resultado dá 10,4. Então você percebe que de uma malha para outra está diminuindo muito o erro. Aí você sabe que não vale a pena você gastar tempo com a malha mais refinada se essa malha aqui atende, tá? E eu fiz... Só um minutinho aqui. E aí o que acontece? Isso aqui é o que a gente chama de análise de malha, né? Aí você faz uma malha grosseira, vê se a física está coerente primeiramente, né? Mas você sabe que aquele resultado ainda não é o resultado final. Você faz uma segunda malha. Eu faço isso, né? Eu divido, né? Faço um meio, divido por 2, ou seja, aqui tinha 10 milímetros de tamanho, eu vou, próxima malha eu faço 5, aqui mais meio, tá? Isso, claro, isso não é uma regra, tá? Isso é uma coisa que eu faço. Agora, se você tem uma malha de 1 milhão de elementos, você vai diminuir o tamanho do elemento, você vai ter 2 milhões. Se você fizer outra malha, você vai ter 4 milhões. Então vai dar um impacto muito grande. Então você pode, de uma malha para outra, por exemplo, não reduzir o tamanho do elemento pela metade. Você pode reduzir para 2/3, né? Porque aí você sabe que se não estiver dando muita diferença, você evita perder tempo rodando uma malha muito refinada. Então, assim, no geral, né, isso é uma dica que eu dou. 3 malhas, né? Malha. Para começar, você não sabe se essas 3 malhas vão ser suficientes. Pode ser que essa malha aqui, a terceira malha, ela ainda deu uma variação muito grande da malha anterior. Aí eu vou ter que fazer uma quarta malha. Eu já fui para um trabalho, né, que eu fui para uma banca, o cara fez 8 malhas para o modelo dele. Então o cara fez uma análise de malha monstruosa, assim, ele fez um estudo de malha gigante. E tem que ter cuidado porque o estudo de malha demora muito, tá? Só para vocês terem ideia, quando você está trabalhando na indústria, né? Você está, por exemplo, na simulação, no caso ali do pessoal da
da indústria automotiva, por exemplo, eles costumam já ter um padrão, eles não fazem análise de malha. Eles dizem assim, ó, para simular o bloco de motor, você tem que colocar 1 milhão de elementos. Não me venha com menos. E nem faça mais porque eu vou perder tempo. Já está homologado. A gente já sabe que aquela peça, aquele sistema, você faz uma malha de 1 milhão de elementos. Se for outra região, 2 milhões. Se for outra, 500. Por quê? É produção. O cara faz uma pergunta assim: e se eu mudar o diâmetro dos canais de arrefecimento do bloco do motor? Esse se você está no planilha do Excel, você muda a célula, ele faz a continha, né? Mas você está falando de CFD. Demora. O cara deixa o final de semana rodando no cluster para dizer se ficou melhor ou não. Tá? Então, infelizmente, né? Por mais que a gente tenha aparato computacional de ponta, você tem cluster, não sei o quê, mas você tem custo, né? Isso é caro. Então, na indústria, os caras dizem, bicho, ó, o meu padrão de malha é esse aqui. Não me venha com nada inferior, porque o resultado não fica homologado, e nem tampouco venha com a malha mais refinada, porque isso aí só vai me fazer perder tempo, tá? Porque esse é o meu padrão de resultado. Porque aí ele trava ali e diz, bicho, qualquer estudo de parâmetro que eu fizer, eu sei que está dentro da homologação, tá? Então fica a dica. Mas quando a gente está aqui na área acadêmica, a gente tem que mostrar nos nossos trabalhos que nós fizemos essa análise de malha, para que as pessoas entendam que a gente tem consciência do que está fazendo. Não, eu rodei essa malha. Pode ser um caso, por exemplo, como já aconteceu, assim, ó, bicho, eu rodei essa aqui porque era que me deu, porque eu sei que poderia melhorar, mas a malha eu não ia poder viabilizar a minha simulação, né? Então tem isso. Aspectos de geometria que não são capturados. O que é isso? É simples, ó. Eu tenho aqui um corpo rombudo aqui, e aí imagina que eu faço uma malha grosseira. Faço uma malha aqui grosseira. Eu estou conseguindo capturar essa curvatura? E se eu tivesse uma malha aqui bem mais refinada, né? Eu conseguiria representar de uma forma muito melhor, né? Então eu consigo capturar a curvatura, né? Então eu tenho que entender que quando eu tenho regiões assim, eu preciso melhorar o refinamento da malha, tá? Então são essas três coisas que eu tenho que observar. Depois, a malha captura os fenômenos da camada limite. O que é isso? Você vai avaliar o I+, né? Eu vou explicar o que danado é isso, tá? Mas dando um spoiler, é um adimensional para a gente monitorar se ele está dentro de uma faixa que o modelo de turbulência requer para que ele me dê resultados minimamente confiáveis, tá? Então, quando você utiliza um modelo kappa epsilon, kappa ômega, SST, um LES, um 10, você tem que saber qual é a faixa de I+, porque o I+, aí vai dizer, por exemplo, qual é o tamanho do meu elemento na camada de prisma. Lembrando que a camada de prisma é aquela camada que vai aumentando o tamanho do elemento e ela fica próxima à parede, porque é onde acontece o quê? O escoamento, né? Onde as coisas acontecem, os gradientes aqui são bem intensos e eu preciso discretizar bem para poder pegar essa curvatura, tá? Então são esses 4 aspectos que vocês, dependendo do que vocês fizerem, seja qual for o orientador de vocês têm que fazer isso. É um ritual, tá? É como você ir para um casamento e o noivo não beijar a noiva. É um rito. Tem que fazer, senão o pessoal vai sentir falta. Vai dizer, o casamento não prestou. Então vocês têm que prezar por isso, tá? Então, se liga no Skillness, aqui a gente vai usar muito em CFD. Aspect Ratio também é importante, são os 2 que eu mais uso, mas tem outros também, tá? Mas para que eu possa, na minha mente, gravar o que é bom e o que é ruim, senão daqui a pouco eu tenho 500 métricas e tem hora que eu não vou saber, pô, isso é bom, é ruim, tá bom, eu não sei, porque eu perdi a referência, tá? Depois, estudo de malha, análise de malha, que é você fazer uma malha atrás da outra e ver se o teu resultado está mudando. Se ele parou de mudar, acabou, pode parar.
tá? E isso depende muito do que você está fazendo, depende muito do tipo de resultado que você está fazendo. Por exemplo, como eu disse a vocês, né, o aluno às vezes tem muita dúvida assim, professor, mas como é que eu sei que meu resultado está variando ainda? Eu refino e varia de novo. Eu refinei, mas está variando quanto? Professor, está variando meio grau. Aí na outra, mais meio grau. Aí eu pergunto, se você estivesse fazendo um experimento, você conseguiria ter essa exatidão? Se no experimental, no mundo real, você não é capaz de ter 3 casas decimais ou medir uma variação dessa, por que na simulação você vai fazer isso? Tá? Então fica ligado. Eu estou medindo a massa numa balança de precisão. 4 casas decimais. Aí tudo bem. Aí você vai ter que correr atrás com isso. Mas no termopar, 2 graus da leitura, 2% de erro. Uma edição de vazão. Uma edição de vazão dá 10. Tem uma edição de vazão que dá 10, 15% de erro na leitura. É muito. É porque você vai pegar uma vazão na simulação, vai ter que botar 2, 3 casas decimais. Não faz sentido, tá? Então você tem que estar com a parte física, a parte experimental na tua cabeça, tá? Para não fazer besteira. Aí vem aquela questão, né? E o que é que uma malha ruim faz? Aí tem 3 probleminhas básicos. Convergência. Tá? Aqui tem um gráfico de resíduo. Ó. O gráfico de resíduo bom ele é assim, ele é monotônico. A cada iteração ele vai descendo. Quando você vê gráfico de resíduo fazendo isso assim, ó, eu estou com problema de convergência. Tá? Se você for olhar aqui, eu estou tendo problema de convergência. O que melhorou aqui foi só a convergência da equação da continuidade, mas veja que ela ainda deu um pico aqui, e os outros não teve acordo com o resíduo, ficaram ali, né, em 10 a menos 3. Então começa a ter problema de convergência, porque a malha está muito ruim, muito ruim. Então, pode ser a física que está inadequada, né, teu setup tá ruim, mas vai logo na malha. Olha logo a malha, vê se esse negócio tá bom mesmo. Ok? Depois, problema de representação da física ruim. O que é isso? Aqui tem uma tabela de um estudo paramétrico de perda de carga, certo? E aí o que acontece? Você tem aqui a malha mais grosseira, aí tá me dando 700 Pascal. A diferença da primeira para a última é absurdamente grande. Ó. Ou seja, à medida que o cara foi refinando a malha, eu não representei bem a física, né? E representar a física é exatamente estar valores próximos, né, do real. Então veja que eu poderia estar inferindo aqui que eu tinha uma perda de carga mais de 2 vezes aqui, né? 2 vezes e meia aqui a que seria real, tá? Então eu tenho esse problema, né? Como temperatura, né? O negócio era 100 graus e eu estava dizendo que tinha 300, né? Então eu estou viajando totalmente. Simplesmente porque a malha está muito grosseira, muito ruim. Ou eu tenho um problema de convergência, ou eu tenho um problema de representação da física. Tá? E por último, né, que é um probleminha que a gente também estuda, que é a falsa difusão. Isso aqui é um probleminha que eu faço, às vezes tem semestre que eu faço, semestre que eu não faço, depende muito da turma, né? Aqui eu tenho um escoamento de um fluido frio, aqui eu tenho um escoamento de um fluido quente e ele tem uma interface que no teórico aqui não tem essa difusão, ou seja, não existe essa difusão. Tá? E isso é causado, né, pela a malha, né, e também pelo esquema de discretização que você está usando. Né? Então, se você refina a malha, o efeito da difusão, da falsa difusão diminui. Tá? Mas tem a ver também com o critério de discretização que você está usando. E aí, o que é a métrica de malha que eu tinha falado, né? Você tem que seguir algum critério. O que eu mais uso é o Skewness, tá? O Skewness ele vai fazer uma medida da distorção do elemento, tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma malha triangular, o elemento perfeito aqui seria o quê? Seria um triângulo de lados iguais, né? E esses ângulos aqui, ó,
60 graus, certo? Se eu tiver um triângulo assim, o que é que eu tenho? Eu tenho lados distintos e ângulos totalmente diferentes, né? Isso aqui é uma malha ruim, isso aqui é uma malha perfeita do ponto de vista da distorção, do skewness, tá? Quando eu tenho uma malha tetra, se você observar, ele pega e coloca o meu elemento como se eu estivesse numa esfera, aí ele tem um elemento perfeito, né? Que é o elemento que eu tenho os lados aqui, tudo 60 graus, e aí ele compara com o elemento que a malha conseguiu fazer. E aí ele faz essa continha aqui do skewness, tá? Ou ele faz em termos de ângulo, ou faz em termos do volume que ele está ocupando aqui. E aí o que acontece? Essa métrica ela varia de 0 a 1, tá? E aí, claro, vocês vão ver que quando ela vai se aproximando de 1, o que é que acontece? A minha malha começa a ficar com uma qualidade ruim e é inaceitável. A ideia é que ela seja baixa. E ele vai dar 0 quando? Quando, por exemplo, eu tiver uma malha hexa e esses ângulos são 90 graus. Ou se for uma malha tetra, esse ângulo aqui seja de 60 graus. Tá? Esse é o mundo perfeito da malha, tá? Se eu tiver um cara assim distorcido, né, ou o que a gente chama de elemento agulha, eu vou ter um skewness muito alto, tá? E aí eu coloquei aqui, ó, uma informação, né? Acima de 0,92 o solver pede pinico. Mas às vezes acontece da tua malha estar um pouquinho acima e mesmo assim ele roda. Mas você já sabe que está com a malha muito, né, ou com elementos perigosamente ruins, tá? Aqui eu coloquei a figurinha, né, ó. Então aqui eu tenho uma malha boa com 0 esquinas e aqui eu tenho uma malha com próximo de 1, uma malha com esquinas altas. Elemento quadrilateral, né? E aqui eu tenho um elemento com esquinas altas, tá? Aqui são os valores, né, na escala de cores, né? Porque aí a gente tá verde, tá vermelho, né? Que é isso aqui, ó. Eu tenho um excelente, bom, muito bom, aceitável, ruim e inaceitável, tá? Então, quando você chega, vocês vão ver que a qualidade é uma distribuição, né? Porque, obviamente, você vai ter uma quantidade de elementos naquela quantidade. Então, o gerador de malha ele cria uma distribuição. E aí, claro, se você tem um elemento que está nessa região aqui, dependendo da quantidade, talvez dê para passar. Mas se você tiver uma quantidade muito grande de elementos ruins, aí tenta melhorar a malha. Aqui eu tenho um exemplo, né, de tipos de malhas que você pode criar e coisas que você pode fazer para diminuir o efeito. Por exemplo, aqui eu tenho uma malha quadrilateral, né, que teoricamente seria a malha melhor, mas se você olhar, ó, na hora que eu fiz essa divisão, esse elemento aqui, ó, ficou muito distorcido, né, porque isso aqui era um quadrado, né? E aí o que acontece? Eu tive uma distorção que ficou com um ângulo muito menor do que 90, tá? E aí você pode tentar aqui, por exemplo, na letra B, criar uma malha triangular. Mas mesmo assim, esses primeiros elementos ficaram ótimos, se você olhar aqui. Porém, aqui, ó, começa a ter elementos agulhas também. Aí você diz, não, vou dar uma melhorada, vou criar uma malha. Eu vou criar uma malha aqui não estruturada para que eu possa melhorar. Beleza, esses caras aqui estão muito bons, né? Só que aqui eu continuo tendo um problema de elemento agulha. Isso acontece muito quando você tem um perfil aerodinâmico, né? Que ele sempre tem essa pontinha aqui e ela vai gerar um elemento agulha, né? Então o que é que a gente faz nessa parte aqui? A gente corta, né? Dá um cortezinho aqui, porque obviamente a ponta é uma ponta e isso aqui sempre vai gerar um elemento agulha. Tá? Por mais que você refine, isso aqui vai ficar sempre uma pontinha e vai ter um esquinas alto, tá? Então aqui a gente faz essa opção aqui, tá? E para essa malha aqui, ó, uma coisa que seria legal seria o quê? Ah, essa primeira parte aqui se parece com um quadrado, então eu vou fazer um elemento de quadro. Essa região aqui eu consigo encaixar melhor com elementos triangulares, tá? Então fica
fica melhor. Tá? Aqui é um exemplo da ASIS, né, mostrando o seguinte, né, o efeito dos skimmers de baixa qualidade. Tá? E aí você influencia o que? Na qualidade do meu resultado. Tá? Então você tem esse problema aqui. Então aqui eu tinha um skimmers de 0,92, tá? E aqui eu tenho um skimmers de 0,8. Né? Então eu tenho um skewness máximo, um skewness médio, skewness máximo e os skewness médio, tá? Então aqui é só mostrando a qualidade do resultado. Então veja as diferenças aqui que se obteve nessa simulação. Vamos lá, vamos terminar aqui essa parte de malha para a gente fazer uma atividade no próximo bloco. Uma questão sobre malha, tá? Questão da transmissão. Eu coloquei aqui uma figurinha mostrando que no CFD o resultado do elemento ruim ele pode desencadear um cálculo errado, né? É como uma fofoca, né? O cara diz, não, a temperatura é 10, não, o outro já aumentou para 20, não, a temperatura era 30, a temperatura era 40, entendeu? Então vai acontecendo isso, né? Você vai tendo esse problema da propagação dessa fofoca, tá? E aí, ó, é feito aqui em Recife, né? O cara diz, eita, vai chover 100 milímetros, 200, 300, né? Mas no final a gente descobre que choveu muito mesmo e tá tudo alagado. Mas é basicamente isso. No FEA, né, o que o cara faz é o seguinte, se você tem um resultado ruim, você despreza o resultado daquela região. Você diz, ó, aquele valor ali é de um elemento ali que não deu bom. Aqui é um exemplo ó, do efeito de um elemento distorcido. Que é uma coisa que vocês têm que ter cuidado. O resultado ele é interpolado, né? Porque vocês lembram que esse resultado é discreto. É como se fosse uma tabela do Excel com vários resultados. Só que entre um resultado e outro tem um valor intermediário. Então o pós-processamento ele faz o que? Ele interpola. Ele faz aquela maquiagem, né? Para ficar tudo bonitinho. Nessa historinha, o que é que acontece? Você vai ver aqui que um elemento distorcido, ele fica aqui um ponto quente, né? Um hotspot aqui. Porém, na escala de cores, né, você vê que tá tudo frio aqui. Na verdade, ele propagou uma falha que não existe. E, na verdade, o resultado, né, o campo de temperatura do meu objeto, ele, na verdade, era assim. Tá? Então, esse problema aqui, ele desencadeia um problema. Né? Eu posso propagar esse problema para toda a minha região do domínio, então tem que ter cuidado. Então um elemento ruim ele pode propagar. Quando eu digo um não, né? Mas eu digo assim, vários, né? Uma região com elementos ruins, você precisa ir lá e melhorar aquilo ali, tá bom? E aí no final a gente pergunta o seguinte, né? Qual é a malha melhor? Vamos ver. Ele tem 3 alunos de TCC. Não, então eu estou aí desde o 4 da tarde. Rafael, Alisson e só no primeiro dia. Deixa eu parar aqui um pouquinho, gente, aqui a gravação.